Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo número 16. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós temos, nesses últimos dias de quarta-feira, falado sobre a questão da batalha que nós sofremos espiritualmente. Nós temos tratado alguns detalhes, sabendo que Deus, Ele nos ama e que Ele tem buscado nos deixar de uma forma firme, e que nós temos que entender, irmãos, uma coisa que está tendo dificuldade de viver hoje é porque nós, como cristãos, nós não estamos conseguindo entender o que é ser um cristão. E aí nós ficamos muito deficientes, porque todo mundo que não sabe o que é, se sente o que os outros dizem. Quando você não sabe o que você é, se alguém te elogia, você se exalta, se alguém te critica, você quer desistir. Mas quando você sabe o que é e como você é recebido por Deus, isso muda você. E não podemos pensar que não existe. Existe uma luta espiritual. Ela é invisível. Talvez você já se percebeu um dia que você acordou e de repente você estava pensando que ia dar tudo errado. Você começa do nada a pensar em coisas que não tem sentido. Você começa a sentir vontade de desistir. São as setas malignas que tentam de todas as formas parar. Está tudo geladinho aí? Tentar parar e nos deixar parado. Mas você tem que hoje, mais uma vez, eu peço para os irmãos que a gente possa se recordar que já falamos do cinturão da verdade, já falamos da couraça da justiça, também falamos dos calçar os pés na preparação do evangelho, e nunca se esquecer, enquanto eu e você acha que tudo é questão natural, a gente fica natural. Paulo chega a dizer o seguinte: quem é espiritual entende o que é espiritual, quem é carnal não entende nada, fica totalmente preso ao que se vê, ao que se enxerga. Então às vezes é só uma dor de cabeça, às vezes é só alguém que chegou bem na hora do culto, às vezes é um trabalho que apareceu e te tirou da igreja. Não, às vezes é uma armadilha de Satanás para te tirar do momento onde você pode encontrar força. Qual é a estratégia hoje, por exemplo, da igreja? As pessoas não querem mais frequentar a igreja. Elas dizem que basta crer no coração e viver em casa. Mas isso não é verdade. Quando você vem à igreja, tem alguém que te ajuda e te dá a mão. Tem alguém que te vai ajudar e auxiliar, dizer continua, não para. E em casa sozinho, quando você está triste, você está triste. E nós temos que nessa noite, de uma forma muito clara, meditar hoje nisso que vamos falar, sobre o escudo que é chamado escudo da fé, que tem uma palavra que nós devemos considerar, com o qual vocês poderão aniquilar, interromper todos. Isso que nós temos que pensar nessa noite. O escudo da fé te faz aniquilar todos os dardos do inimigo. Todo mundo sabe que dardo era em forma de flecha, que era muitas vezes vinha na flecha ou era jogado, e ele era embebecido, ele era molhado em um produto que tem combustão, se colocava fogo, e aquilo era tirado para quando pegasse, não só ferisse, mas também queimasse. E aí Paulo diz o seguinte: se vocês estiverem com esse escudo, vocês vão conseguir se livrar de todos
ataques do inimigo. E nós temos perdido essa questão, nós temos falhado nessa questão. E o texto que nós lemos, ele vai dizer uma palavra que eu quero que você abra aí. Nós vamos ficar no versículo 16 nessa noite. Ele muda um pouco do ditado, porque ele está falando o seguinte: tomai, né? Ele fala o seguinte lá nos versículos anteriores, ele fala assim: tomai, pois, toda a armadura. Mas aqui ele faz uma coisa e ele muda o seu sentido quando ele diz assim, ó, tomando sobretudo. Esse sobretudo é o seguinte: isso tem muito valor. Faça atenção que isso que eu vou falar agora, ele é de grande importância. Sobretudo é assim, acima de tudo. É como se você chegasse e fosse fazer uma feijoada e você falasse, ó, tem que ter feijão, tem que ter, mas acima de tudo precisa ter a carne, porque se não tiver carne não é feijoada. Ele está dizendo o seguinte: você já colocou o cinturão da verdade, a couraça da justiça, você já está com os pés calçados, mas acima de tudo, você tem que começar a entender isso nessa noite. É importante o escudo da fé. Sem ele não dá para continuar. Mas qual que é o nosso problema? Que nós não fazemos o que ele está falando acima. Nós não prestamos atenção quando está lendo. Nós perdemos a prática de ler a Bíblia. E quando lemos, vai lendo correndo. E vou ter que acabar esse ano a leitura. E não acaba não aprendendo nada. Não se senta para meditar. Perceba que ele está dizendo, sobretudo, isso é importante, faça atenção, pare tudo, desliga o celular, desliga os pensamentos, medite e diga, por que isso é importante? E aí podemos até ir em Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo 1, tem um conselho do escritor, que é o que a gente deve nessa noite, nós temos que pensar nisso aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 1. A palavra nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O conselho é o seguinte: nós precisamos nessa noite. Sabe o que é diligente? É quando você vai receber o seu salário, que você marca no caderno as horas, você ganha por hora, e você vai fazer uma conta: quanto me pagaram e quanto eu trabalhei. É diligente, estou conferindo para ver se eu não estou sendo enrolado. Eu vou conferir. Aí você fala, dia 1, trabalhei 3 horas, está pagando 3 horas. Opa, dia 2, trabalhei 1 hora, está pagando 5, tem que corrigir. Opa, trabalhei 5, está pagando 1, tem. Isso é diligente. Aí o texto diz o seguinte: convém eu e você ficar mais atento a tudo que a gente está escutando. Por quê? Qual que é o objetivo de escutar? Não é para saber, não é para ter conhecimento, não, é para que em tempo algum, a armadura serve para quê? Para que eu resista no dia mau. E o texto diz que se eu começar a prestar atenção no que eu estou escutando, eu não vou me desviar do que eu estou escutando em tempo algum. Mas nós não temos o hábito. Se perguntarmos o que escutamos domingo, talvez alguns não se lembrem mais. Que texto leu? Não sei, leu texto? Não era só palavra? Não vi que leu. Porque nós estamos às vezes desapercebidos. Todo culto penso que é importante às vezes, mas percebe, irmãos, a gente está perdendo o hábito de entender o que é a Bíblia. Nós achamos que é só ler tem que ler para o mover. Mas que mover? O mover é você aprender e não se desviar. Esse é o maior mover do Espírito Santo. O mover é esse. O mover é eu sair daqui e conseguir, sendo fraco, falho, pecador, compreender a graça, a misericórdia, o que eu ouvi e aplicar na minha vida. E não me desviar do que eu estou ouvindo. E o que mais tem hoje é pessoas que dizem ser cristãs, mas elas estão desviadas do caminho que leva para o céu. Elas decidiram caminhar no caminho oposto, por muitas razões. E eu e você nessa noite precisa alinhar isso, porque se você não tiver atenção, pode ser que seja eu e você amanhã. E não adianta dizer eu sou forte, não é forte. Muitos de nós fazemos que nem Pedro. Pedro dá uma definição de o que Pedro pensava de si mesmo. Muitos de nós pensamos de si mesmo que somos demais. Pedro disse o seguinte: Jesus, eu estou pronto. Essa foi a palavra de Pedro. Eu estou pronto. Para quê, Pedro?
para ir com o Senhor para a cadeia e para ir também até a morte. Essa era a visão que Pedro tinha de si mesmo. E você nessa noite tem que começar a parar de olhar para você com a ótica humana, porque isso pode ou te exaltar, ou pode também te fazer denegrir a tua imagem e você ficar pensando que não tem valor. Nós temos que olhar para nós com a ótica daquele que veio, morreu, ressuscitou, está vivo e nos conhece. Jesus olha para Pedro e diz: você está pronto? Olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai estar me negando. Você pensa, imagine a cena, você chegando aqui falando: pastor, eu estou pronto. Aí eu falo: rapaz, para de ser mentiroso. Daqui a pouco você vai, até amanhã cedo você vai negar 3 vezes. Você ouvindo, pensa você ouvindo aquilo. Fala: mas puxa vida, não confia em mim? Não acredita? Não, confia, estou te dando um conselho que você não pode se olhar conforme o olho humano. O olho humano, ele engana. Nós precisamos se olhar com a ótica divina. E Paulo está dizendo, isso aqui que eu vou falar para vocês é importante. Porque esse escudo, ele pode apagar os dados inflamáveis do maligno. E aí eu queria que você abrisse aí sua Bíblia comigo. Lucas 18:8. Vamos ler? Lucas capítulo 18, versículo número 8. Abre aí. Jesus está fazendo uma parábola sobre o juiz iníquo, e Jesus termina da seguinte forma: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, ele vai achar fé na terra? Aí nós temos que pensar. Se o escudo da fé, ele me faz vencer todos os ataques do maligno, por que alguns estão me acertando? Porque o diabo trabalha não para que você saia da igreja. Ele não trabalha para isso, irmão. Tem gente que sai, mas tem gente que não sai, fica aqui. Só que aqui ele não crê em nada. Aqui ele não crê na oração, ele não crê no levantar das mãos, ele não crê no que se fala, ele fica aqui. E Jesus vai dizer o seguinte: será que quando eu voltar eu vou achar fé? Alguém que está, e não é estar, porque não precisamos de fé para estar aqui. Aqui basta um convite, basta uma comodidade, mas nós temos que vir aqui nessa noite com fé. O que é fé? É uma certeza do que eu não estou vendo, mas que eu estou esperando. E pode ser que alguns de nós já estejamos dentro desse versículo, perdendo o básico da nossa vida, que é a fé. E aí tem uma coisa que eu quero que você abra comigo, porque além de o diabo conseguir enganar alguns, disse o Espírito Santo para Paulo, quando ele estava falando para Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, Paulo fez uma afirmação sendo usado pelo Espírito Santo, que eu queria que você também refletisse hoje, já que estamos falando do escudo da fé, que protege cada um de nós dos ataques do diabo, e porque muitos de nós estamos perdendo uma batalha que às vezes ela é ganha somente tendo a fé. Diz o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Não é Paulo que está falando, Paulo está escrevendo. Aí Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar é você renunciar de livre e espontânea vontade o que você disse que acreditava. Isso é apóstata. Um ateu não é apóstata. Um ateu, ele não crê. Apóstata é como se amanhã eu venha aqui e diga assim: eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Tudo que... Mas, não, eu não acredito em nada. Era tudo uma ilusão da minha cabeça. Eu estou apostatando da fé. Mas o Espírito Santo disse: ó, nos últimos tempos, alguns, eles não só vão apostatar da fé, mas eles vão começar a dar ouvidos a espíritos enganadores. Ai, a sessão da revelação dos mortos. Ai, a sessão da segunda vinda. Ah, vou na última,
Na última vida que eu tinha, eu era uma galinha, por isso que eu tenho esses hábitos de... Eles começam também, diz o texto, a crer em doutrinas de demônios. É a doutrina do culto com sacrifício de criança. É a doutrina do culto com orgias. A gente escutando, a gente fala, mas como pode acreditar nisso? Porque abandonaram a fé. E nós temos que hoje fazer atenção, que ele falou, irmãos, você que está aqui, se o diabo está te atacando, como todos, e você não está com esse escudo, você pode perecer. Mas é necessário que nós façamos um pedido a Deus hoje, porque nós temos que nessa noite abrir o nosso coração e ser sincero. Uma coisa que está faltando para nós é ser sincero com Deus. Ser sincero é falar que você não está bem mesmo. Não finja que está bem. Não ponha terno e gravata e fique sorrindo. Seja sincero. Fala, o Senhor está vendo o meu oculto. Ele vê o oculto. Jesus falou, olha, ele vê o oculto. Até no quarto, trancado, sozinho, ele está te vendo. Aí nós estamos dentro do quarto, sem força, sem esperança, xingando. Quando chegamos na frente dos outros, aleluia. Oh Deus, não pode. Nós precisamos hoje pedir ao Senhor e entender que essa fé, esse escudo, ele vai nos proteger. Mas dentro desse assunto também existe uma coisa que o diabo tem feito nos últimos séculos, né? O diabo vem trabalhando para que a fé se transforme em um objeto, em algo material. Nós sabemos que é muito comum hoje se provar que tem fé conquistando bens. Tem uma igreja que faz até os testemunhos, né? Eu era pobre, eu sei se vocês se lembram desses comercial. Eu era pobre, hoje eu tenho 3 casas, 4 carros. E aí a fé vira algo material. Sendo algo material, quem não alcança o material, como é que fica? Eu não tenho fé. E aí ele deixa de buscar a verdadeira fé, porque a visão dele de fé é que Deus tem que dar o carro que eu quero. Tem até a doutrina da declaração positiva, que você tem que dizer 3 vezes. Repete 3 vezes, sou santo, sou santo, sou santo. Sou santo, sou santo, sou santo. Vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. É uma doutrina, um ensino que usa a Bíblia para dizer que se você for alguém que declara, você conquista. Mas será que nós temos noção para que serve esse escudo? Porque qual é a intenção do diabo, irmãos? É tirar você da terra? Não. É tirar você do céu. O diabo não tem... É porque nós não sabemos às vezes compreender a logística do céu. O Paulo vai dizer o seguinte, essa batalha é uma batalha espiritual, nas regiões celestiais. Se eu não creio em nada, irmãos, fico a mercê. Mas ele está dizendo o seguinte, essa batalha existe, e esse escudo, ele tem uma função primordial, que não é te fazer rico, que não é te fazer ser perfeito, não, mas é garantir que você entenda a graça, e entendendo a graça, você alcance o que a graça veio te trazer. Aí abra a Bíblia, por favor. 1 João capítulo 5, verso 4. Eu quando leio esse versículo dá uma agonia, porque a gente às vezes se batiza e diz, nasci de novo. Mentira, só se lavou, só tomou um banho na igreja. Olha o que diz o texto. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A fé não é para que eu e você seja um espetáculo, não, é para que a gente possa vencer o mundo. Pela fé eu creio que esse é o melhor caminho. Pela fé eu entendo que estas palavras são melhores. Pela fé eu não vou desistir. Pela fé eu vou continuar, porque a Bíblia diz que Ele garante o meu hoje, o meu amanhã e o meu depois de amanhã. Não importa o que o mundo está dizendo, se o jornal diz que vai piorar, eu não vivo pela mensagem do jornal, eu vivo pela mensagem da palavra de Deus. E aqui é bem claro.
Só que quem não entende isso, fica triste por causa da dificuldade. Irmãos, e dificuldade, disse Jesus lá em João 16, 33, não é isso? No mundo, qual que é a novidade? Porque tem gente que fala, eu estou sofrendo demais. Qual a novidade? Só que se você tem fé, essa fé faz você vencer tudo isso. Essa fé te capacita a vencer esse mundo. E você continua apesar, como diz por aí, dos pesares. E se todo que é nascido de Deus vence o mundo, por que a gente em alguns momentos está perdendo? E perceba, não é que você... Não, você vence o mundo. E mundo, entenda como sistema. Esse sistema que diz que tudo que está escrito na Bíblia não vale. Que você tem que andar... Não. Nós precisamos hoje não colocar o nosso pensamento. Irmãos, uma coisa que a gente faz, e é um erro, é que a gente vai desviando do que eu faço. Por exemplo, se eu faço isso, eu não prego sobre isso. Está errado, você tem que falar o que Deus manda. Se você não está de acordo com aquilo, você tem que entender que não está e buscar nascer de novo. Só que o problema é que a gente não nasce de novo, a gente nasce naquela igreja, fica naquela igreja e não entende. E eu repito de uma forma muito clara, não existe mais culto para a fé que salva. A fé é da conquista. Mas a fé não é só para conquistar bens. A fé primeiro é para nos salvar. Esse teria que ser a mensagem da fé. O escudo é para te deixar protegido. O escudo é para dizer, estão tentando te matar, estão te atacando, mas você não morre. Você não morre. Aí alguém fala, mas como não vai morrer? Pela fé que eu tenho em Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 8, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, vamos ler? Nós precisamos crer que, olha lá o que diz o texto, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O intuito de estar protegido é para que a gente alcance o fim dessa proteção, que é a salvação de cada um de nós. Irmãos, e precisamos hoje pensar no seguinte: Deus não trouxe tudo isso para virar um sistema. Às vezes eu olho para a igreja no geral e a gente fica triste porque não é possível que Jesus morreu numa cruz para a gente ficar trancado dentro de uma igreja, com o ar-condicionado ligado, com uma câmera na frente, falando dele. Não foi para isso. Jesus não morreu para isso. Jesus curou quem nunca tinha visto ele. Jesus nem falava, você aceitou Jesus ou não? Quando Jesus chega para aqueles homens que estavam ali, no caso, o aleijado que estava deitado há 38 anos, ele nem sabia quem era Jesus. Ele não pergunta, você crê em mim que eu sou filho? Não, ele fala, você quer? Ele vem dar. Nós precisamos entender que ele não morreu para a gente ser trancado, só que é um processo. A igreja vem, lá em Constantino se perde de forma muito forte, muitos anos atrás, quando vira um processo, mas tem uma guerra, morre pessoas, alguém quer transformar em uma coisa, outro quer em outra, e eu fico pensando aonde estavam as pessoas simples, humildes, que Jesus buscou. Jesus mesmo era o mais simples de todos. Jesus dizia, eu não tenho nem onde pôr a cabeça. Aí nós temos hoje revista com os pastores mais ricos do mundo. Faz sentido? Não faz sentido. É por isso que a fé vai perdendo valor. Aí pessoas que hoje estão sofrendo, que tem como alcançar o que Deus tem para elas, não conseguem crer. E nós sabemos que se não tem fé, não tem como efetuar o milagre. Jesus, quando vai na sua terra, em Nazaré, diz o seguinte, lá eu não pude fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo de número 2, verso de número 8. Olha o que diz esse texto. Esse é um dos textos mais polêmicos no estudo teológico. Quem estuda sabe o que eu estou falando. É um dos textos que dá briga, dá discussão, dá
tapa na mesa. É grego, é aramaico, é exegese, é hermenêutica, é homilética. Quando a gente vai discutir isso aqui, eu tenho uns amigos às vezes que gostam de ficar brigando. Tem um que me mandou esses dias 10 perguntas, eu falei, não vou responder nenhuma, que eu estou muito ocupado, vai estudar você. Olha o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos. Então assim, nós somos salvos por um favor imerecido. Não tem nada que você faça que te diz que você vai ser salvo. É graça. Você não merecia e mesmo assim está recebendo. Isso não podemos negar nunca. Irmãos, nunca deixe isso sair do seu coração. Porque no dia que isso sair, você desanima. Porque você começa a olhar para si. Mas aí eu tenho acesso a essa graça como? Mediante a fé. Mediante a fé eu vou crer que Jesus sabia que eu era esse pecador, me amou, me resgatou, e agora pela graça eu sou uma nova criatura. Mas se eu não tenho a fé nisso, e o diabo está fazendo o quê? Cortando isso. E aí nós temos fé só que pode dar o carro, e nem é fé, é desespero. Tem vezes que você não está orando com fé, você está com desespero, não tem mais onde ir, o banco não empresta dinheiro, os parentes não emprestam dinheiro, não tem ninguém, então eu vou me apegar a Deus. Mas Deus está vendo se é fé ou não. Deus não responde desespero, Deus responde fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Não importa se é pequeno ou se é grande, se vem com fé, se prepara para receber. Mas primeiro, você tem que entender esse processo. Essa fé, ela é graça, ela é misericórdia. A gente tem desistido fácil, não tem? Às vezes eu, como pastor, vejo muito irmão que desiste fácil. Ele me chega no domingo e fala, pastor, que domingo maravilhoso, essa semana eu vou... Aí da segunda, ele já me liga, pastor... Fala, o que foi? Porque às vezes você não está com fé, é empolgação. E você sabe que o culto em si, ele tem momentos que marcam a nossa vida. Se Jesus irmão dizia que uma pessoa veio aqui, foi embora cantando um hino, não sabia, e fazia assim, aquele hino, por quê? Aquilo marcou. Mas aí nós temos que trabalhar para que isso seja o quê? Fé e não emoção. Porque a emoção passa, a fé permanece. E nós temos que hoje pedir a Deus que nos ajude a parar de ser inconstante e ter firmeza. Aí eu quero que você abra aí Hebreus capítulo 10, versículo 36. Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo número 10, versículo número 36. Olha só. Porque necessitais de paciência. Eu vou dizer aqui para vocês tudinho. Meu irmão, paciência. Não, paciência. Não, paciência. Paciência. Porque você necessita de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O problema é que estamos crentes fast food. Você pega lá o McDonald's, você aperta o botão, o número, quem gosta de comer, aí vai, passa num carro, passa no outro, paga, e para você o lanche, eles vão ganhando, cada dia tem mais um cachezinho. Um você fala, o outro você paga, o outro você pega uma plaquinha, o outro você espera, para ficar mais lento. Você chega já dizendo, está demorando, não fez nada, só falou, por quê? Você tem pressa. E nós estamos assim com Deus. Não estamos mais tendo paciência. Aí a gente não chega naquele detalhe, ó. Porque sabe o que significa a palavra necessário? Não existe outro modo. Sem paciência você não chega na promessa. Todo mundo lembra que 2 jovens subiram para espiar a terra, não é isso? Josué e Caleb. Caleb recebe uma promessa. Passa 40 anos. Aí Caleb está lá dizendo, ei, eu estou hoje como eu estava no mesmo jeito lá atrás. A promessa não foi. Por quê? É paciência. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus falou, Deus cumpre. Mas o que eu tenho que ter, pastor? Paciência. Para quê? Para que depois de eu fazer a vontade de Deus, eu alcance o que Ele me prometeu. Aí tem irmão que não está recebendo, porque diz, não, mas não, Deus falou, mas você não tem paciência. Ele manda você ficar calado, você quer falar. Ele manda você esperar, você quer andar.
tenha paciência. Abra outro texto aí, eu quero ler com os irmãos. Porque a fé, ela tem que nos dar isso. Hebreus 11:6, todo mundo conhece. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Aqui também está, olha lá, de novo, necessário, não tem outra forma. Mas você vai mesmo, é necessário você sair de casa essa hora, é necessário, eu preciso ir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele vai dar o que você precisa? Não. O primeiro dever meu é crer que Ele existe. Esse é lembra? O objetivo da fé é você entender que você é um salvo em Cristo Jesus. E se você é salvo é porque Deus existe, porque Jesus existe. Então quando você se achega a Deus, é primeiramente necessário crer que Ele existe. E como Ele existe, Ele é galardoador. Como Ele é um Deus fiel, Ele dá tudo o que eu mereço. Esse é o problema. Deus, quando eu vou viver numa vida, Ele diz ainda lá em Gálatas, não erreis. Isso aqui é na vida natural. Tudo que você plantar, não tem jeito, não dá para fugir. Será que nós hoje estamos crendo dessa forma? Ou a gente está aqui porque estamos precisando de alguma coisa? Tem muita gente que veio dizendo que acreditava em Deus, mas não era verdade. É que eles estavam desempregados, sem casa, sem documento. Aí eles falaram, eu acredito! Aí eles pegaram o documento, conseguiram alugar uma casa, conseguiram um contrato por um tempo indeterminado. Cadê eles? Não tem um tempo de ir na igreja, mas todo domingo está num parque, todo sábado está numa praia. E aí, não, rapaz, não deu, chegou alguém em casa. Perceba, e Deus não é aquele que fica tentando tirar o que você está conquistando. Só que você tem que entender que a primeira finalidade da fé é fazer você crer que Ele existe. Crendo que Ele existe, você tem paz, você tem proteção no meio de todo ataque do diabo. Não importa o que está acontecendo, você está no seu lugar. Existe um texto que eu gosto, que é onde a gente erra, porque tem irmãos que falam assim, cansei de ser bobo. Já viu essa frase? Eu cansei de ser bobo. Mas Gabriel, Gálatas capítulo 6, e o versículo de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houver desfalecido. Tem um monte de gente que se cansa. E esse é o detalhe. Estão tentando fazer tudo sozinho. Não tem paciência de esperar em Deus. Porque está faltando o quê? A verdadeira fé. Irmãos, se a definição de fé? Fé é uma certeza. O que é uma certeza? O que é uma certeza? Vai chegar? Vai. Não vai embora? Não, estou esperando, vai chegar. Ninguém, Deus queira que a minha fala seja real, mas ninguém aqui, nesse momento, eu acho que está preocupado se vai ter uma cama para dormir. Ninguém está aqui falando, meu Deus, onde eu vou dormir? Eu acho. Porque todo mundo aqui tem certeza que tem uma cama esperando. Ninguém perde tempo pensando no que tem certeza. Escuta isso e guarda no coração. Ninguém para pensar no que tem certeza. E a fé diz que quando você crê em alguma coisa, você está tendo certeza. E se você crê em Deus, você vai ter uma certeza: Ele cuida de mim. Vai ter dia difícil? Vai ter, porque aqui está dizendo. Mas no dia mau, quem vai te sustentar? Não é você, é a tua fé. Ela permanece. Eu não estou vendo nada, mas a palavra diz que Ele cuida de mim. Eu não estou tendo nada, mas aqui diz que Ele cuida de mim. Mas você está tomando a tua fé? Ou você está vivendo sem ela? E sabe qual que é a dificuldade nossa para ter fé? Porque ela não é uma coisa que vem aleatoriamente. Ela tem uma fonte. Abra sua Bíblia. Romanos 10, 17. Ah, eu fui curado. Não dá fé ser curado, não.
da alegria, da satisfação, da gratidão. Mas fé não. Tem muita gente desviada aí que foi curado. Você vai procurar, tem gente que viveu um milagre sobrenatural. Está desviado, falando que não quer nem saber de igreja. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Só que hoje não queremos mais ouvir palavra de Deus, queremos ouvir alguém falando alguma coisa. Irmãos, e palavras boas, anima, escuta. A Bíblia não diz que você não deve ouvir um coach, só que ela diz que retenha o que é bom. O que dá fé é a palavra de Deus. Aí nós temos a geração que menos lê Bíblia. Aí nós temos a geração que tem mais casos de depressão. Aí nós temos a geração que menos crê na volta de Jesus. Porque se cresce, começava a viver uma vida mais diante do Senhor. Aí nós temos uma geração que menos gosta de oração, que é o momento de falar com Deus. Aí nós temos uma geração que não gosta de cultuar. Eu acho que eu fui no Brasil, não sei, eu vi teve um negócio no Mineirão. Os mineiros fazem bastante festa. Acho que teve no Mineirão o dia inteiro, não foi? O dia inteiro de ore comigo. Acho que era ore comigo. Depois os irmãos procuram no YouTube, está lá. Mas foi o dia inteiro. Ok, irmãos, é lindo. Mas assista um pouco e depois você veja o que aquilo acrescenta na vida de uma pessoa que está ali. Nós precisamos orar, porque o que vai trazer fé, o que te defende não é estar aqui, é ter fé. O que vai fazer você suportar o ataque, os dados, é a fé. E ela não tem que estar em mim, você não tem que conhecê-la, ela tem que estar em você. Você tem que estar com ela na mão dizendo, eu creio, eu descanso porque eu creio. Mas se eu não estou indo na palavra, a minha fé fica volátil. Aí por isso que quando alguém sai da igreja, o outro sai também. Alguém se desviou, o outro desvia também. Quem tem a fé dentro de si, pode cair 10.000 a um lado, 1.000 do outro. Ele permanece aqui, ó. Eu sei em quem eu tenho crido. Os meus olhos não estão em ninguém, os meus olhos estão em Jesus, que Ele é o autor e o consumador da minha fé. Então por que você está pensando, mas não tem problema se me decepcionaram, Ele continua fiel. Não tem problema se abandonaram, Ele continua fiel. Mas a tua fé nessa noite tem que estar nessa palavra. De novo, conselho, leia sua Bíblia. Salmo 119, 105. Todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oremos ao Senhor nessa noite. Se você não crê nesse livro, irmãos, você está com a fé muito comprometida. Se você não tem prazer em ler, faça um raio-x. Eu vou perguntar, ninguém está vendo em casa, a gente não se expõe. Quem aqui hoje comeu? Levanta a mão. Quem já comeu? Quem comeu aqui hoje? Levanta a mão. Levanta a mão, irmãos. Quem não comeu está de jejum? Quem comeu? Chi ha mangiato hoje? Alza la mano. In italiano não mangiato niente. Todo mundo comeu. Quem comeu mais de uma vez, levanta a mão. Mais de uma vez, quem comeu? Agora a pergunta, se ela inverter, quem leu a Bíblia hoje? Quem leu mais de uma vez? Quem falou? Quando acordei tem a colazione, tem o café da manhã. A mezzogiorno c'è il pranzo. Alle 4 tem a merenda. Alle 18 tem un'altra merenda. Alle 20 c'è la cena. Perceba, o corpo espiritual às vezes só come no domingo. Aí está morto, não funciona. Não adianta pensar que o erro está em Deus, está em nós. Que não degustamos a palavra. E aí não temos o que a Bíblia manda ter. Não temos resistência. Pegou a gente, irmão, derruba. E aqui você tem que entender o seguinte: resistência para tudo, até mesmo quem peca, se tiver fé, ele consegue vencer o pecado e continuar. Quem não tem, é um errinho, acabou.
Cadê? Não, levanta, levanta, continua. É por isso que Cristo morreu numa cruz, para você crer que quando você cair, Ele te levanta. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Existe também aqui um grande problema nosso hoje. Ninguém manda em mim, não é isso? Olha o que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Irmão, não tem que ficar brigando com o diabo, irmãos. Um dia o diabo quis questionar onde estava o corpo de Moisés. Se fosse nós, falava assim: eu piso na cabeça. O anjo falou o quê? O Senhor te repreende. Não tem nada a ver com isso não. Meu departamento é outro. Para trás de mim, Satanás. Você não tem que ficar tentando, não tem que pegar o diabo, resista o diabo, que ele foge. Já pensou a carreira que o diabo dá quando você está resistindo? Você chegou no lugar e fala: chegou, foge, bate em retirada, ó. Só que você tem que quê? Se sujeitar a Deus. E a gente não quer se sujeitar mais a ninguém. Tem outro versículo que eu gosto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Abra aí sua Bíblia. E eu vou falar um negócio aqui, se você quiser correr na igreja quando eu falar, você corre, tá bom? Olha lá. Ao qual resistir firmes aonde? Na fé. Sabendo que as mesmas aflições, elas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que sustenta eu e você não é o lugar que estamos, é a fé que temos. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Itália, em qualquer parte do mundo, o que te sustenta. E não adianta falar: só eu estou sofrendo. Mentira. Todos os teus irmãos estão sofrendo no mundo. Mas por que estão de pé? Porque estão resistindo. Para aqui agora, pensa aqui um pouquinho. Como que funciona o processo? Alguém já brincou daquele cabo? Como se chamava aquela brincadeira? Um de lá e um de cá e vai puxando. Cabo de guerra. Ali o segredo é você resistir numa posição. Resiste. Eles estão puxando, vocês estão resistindo. De repente você dá uma soltadinha. Quando eles pensam que foi, você... acabou. Pode fazer isso quando vocês for brincar. Primeiro resiste. Mas para resistir precisa ter força. Para resistir precisa ter uma proteção. Nós temos uma proteção que é a fé. A Bíblia diz que a fé vai nos fazer resistir, porque vai bater aonde? Nós não, vai bater no escudo. E aí tem uma coisa que você tem que pensar. Quem desiste primeiro? Quem cansa primeiro. Não é isso? Quem vai desistir? Tem prova de resistência. Quem vai desistir não é porque cansou. Quem vai cansar primeiro não sou eu, nem é você. Quem vai cansar primeiro é o diabo. E por que eu digo isso? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40. Abra aí sua Bíblia. Por que você vai conseguir resistir? Porque a tua fé em Deus, ela vai fazer você crer no que Deus disse. E quem crê no que Deus disse, vive o que Deus disse. Isaías 40, do versículo 28, diz o texto: não sabeis, escute isso aqui, você que está aqui. Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Aí aqui vem, por que a gente vai conseguir resistir? Ele dá vigor ao cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhuma força. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas quem espera no Senhor, eles terão suas forças renovadas, eles vão subir como águias, eles correrão, não se cansarão, eles caminharão e eles não se fadigarão. Mas o segredo está onde? Esperar no Senhor. O salmista, cercado pelas montanhas de Jerusalém, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra.
Toma posse disso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre o teu coração aí para dizer: Senhor, eu preciso ter fé. Lê tua Bíblia em casa, pede ajuda do Espírito Santo, começa a caminhar de uma forma mais vigorosa. Aí Jesus deixou umas palavras para a gente meditar nela. Mateus capítulo 21, versículo de número 21. Esse versículo, ele é um versículo que nos mexe com o coração. Acharam? Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiveres fé, e não duvidares, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha o que vai dizer agora: e tudo o que pedires na oração, crendo. Vamos fazer uma oração com fé aqui nessa noite? Tudo que pedires na oração, crendo. A gente deveria já orar assim, ó. Mas a gente ora por tradição. A gente ora por comodidade. A gente ora porque é o momento de orar. Muitas vezes nem ora, é o momento de orar. A gente só fecha o olho para ninguém ver que a gente não está orando, né? Porque basta fechar, ninguém pode me julgar. Mas a oração tem que ser de dentro, do coração. Você tem que entender, não precisa abrir a boca e gritar, mas você precisa ter o dentro de você certeza que Ele está te ouvindo. E se você está crendo, você recebe. Isso quem disse não foi eu, foi Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 48. Essa palavra de Jesus é muito bonita, porque a gente estava de uma forma muito pequena, deixando a fé ser algo muito vazio. Olha o que diz aí, versículo de número 48. E disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé. Todo mundo sabe aqui que é o momento que aquela mulher está sangrando, vai tocar Jesus, com medo. Jesus não falou: a tua fé te curou. Todos salvos já são curados. Todos salvos já são transformados. O importante é nessa noite a gente voltar a entender que a fé também nos salva. Você crê que Deus pode mudar a sua vida hoje, irmãos? Então creia em nome de Jesus. Se tem algum diabo, demônio te gritando aí que não vai dar certo, repreende agora em nome de Jesus. Fala: vai dar certo e pronto, acabou. Eu creio que Deus está comigo, que Ele me guarda, que Ele me protege. E aí eu coloquei aqui alguns irmãos que venceram usando a fé. Porque tem hora que o que a gente faz sem fé não tem resultado. Abel e Caim foram cultuar a Deus, ok? Foram cultuar a Deus. Só que diz lá em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus 11, 4, que um chegou no culto para trazer a oferta, o outro chegou diferente. Não é o lugar, é como você se comporta no lugar. Tem gente que vai viver a vida toda dentro da igreja, quando chegar lá em cima, o Senhor vai dizer: não te conheço. Tem muito pastor, quando chegar lá em cima, vai falar: mas eu não preguei? Eu não te conheço. Olha o que diz aí, Hebreus 11, o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Foi duas pessoas oferecer a Deus um culto, só que um chegou com fé. Eu não vim trazer por obrigação, hein? Eu não estou aqui porque é dia de vir, não, eu estou aqui por fé. Eu estou aqui porque eu creio que Ele cuida de mim, que Ele me ajuda, e que eu estou aqui para ser corpo de Cristo junto com os irmãos. Aí se você vai mais adiante, a Bíblia diz que Enoque creu de tal maneira que nem teve velório. Olha o versículo de número 5.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quando você vai lá em Gênesis, ele fala assim: Enoque andava com Deus. Isso é fé, não é estar num culto com Deus, eu ando com Deus, me desculpa, Ele está comigo aonde eu vou, não importa, o culto acaba, Ele continua comigo, as palavras acabam, Ele continua comigo. Qual é o nosso momento hoje? Qual é a nossa fé hoje? Será que é uma fé de saber disso? Aí se você vai aí no versículo número 7, diz o texto, se você vai lá em Gênesis você vai ler: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmãos, ele está escutando uma coisa que ninguém viu. A gente não quer mais no inédito. Sabe o que é inédito? Não existia antes desse. Você pode hoje ir embora dizendo: eu vou viver uma coisa que ninguém nunca viveu. Só que quando a gente vai fazer uma promessa, aí alguém fala: mas isso aí não dá certo não, ninguém nunca fez. Você quer fazer isso aqui na Itália? Ninguém nunca fez. Nunca tinha chovido. Ele recebe, e não foi por medo, foi pela fé. Ele escuta Deus e ele fala: ok Deus, vou parar toda a minha vida, vou pegar todos os meus recursos e eu vou investir no que o Senhor falou, porque o Senhor não mente, o Senhor não falha. E aí diz que pela fé ele salvou toda a família dele. A gente escuta Deus falar, a gente começa a questionar: mas como vai ser? Não, mas eu não sei fazer. Não, mas eu não tenho. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Vamos ler. Porque teve um homem também que recebeu uma promessa maluca: você vai ser pai. Irmãos, eu queria que os irmãos nessa noite fossem embora, porque isso eu tenho me incomodado, porque não podemos ficar entrando e saindo igual. Não podemos transformar nossa vida em cultos emocionais. Sabe o que eu estou falando? Porque a gente é emocional. Estou cheio de problema lá fora. Chego aqui e falo: Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Ok. Mas nós temos que sair daqui com fé. E fé não é estar no culto gritando aleluia e depois sair chorando, dizendo: não, está difícil. Não. Fé é você estar aqui dentro, alguém ligar: morreu sua mãe. Você falar: Deus está no controle. Começa a chorar, mas fala: Deus está no controle. Começa a chorar, mas diz: eu vou sentir saudade, mas Deus está no controle. Não se desespera, porque você tem que ter fé. Fé é entender: Ele está no controle. E não enfraqueceu na fé. Ele recebe uma promessa: você vai ser pai. Falou: misericórdia, não funciona mais nada. Mas ele não enfraqueceu na fé. E não atentou o seu próprio, irmãos, olha só, já amortecido, pois era de já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Próximo versículo. Está dormindo. E não, olha só, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dizendo o quê? Cadê? Não, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, você vai ser, tudo ao contrário, é que nem José. Vai ser grande, vai todo mundo se prostrar. No outro dia está dentro de um poço, mais calado. Outro dia está sendo vendido, mais calado. Outro dia está sendo traído, mais calado. Outro dia está preso, mais calado. Porque quem tem fé não fica por aí reclamando, fica dando glórias a Deus. Aí diz o texto, próximo versículo: e estava, isso aqui é gostoso, estava certíssimo. Sabe quando você vai falar com alguém que ele fala assim: eu estou certíssimo. Alguém ia dizer para Abraão: você não vai ter filho, você não vai produzir mais nada nessa vida. Eu estou certíssimo de que quem prometeu é fiel para cumprir. O problema é que a gente não está certíssimo. A gente não está certíssimo. Começa hoje a ver se você está usando o escudo da fé.
Porque o diabo fica na nossa orelha falando, não vai dar certo não, para de crer, ei, olha a tua idade, olha o que aconteceu com você no passado, olha o que você é. Aí nós começamos a olhar para nós com a nossa ótica, e a nossa ótica nos condena. Paulo diz, eu não julgo nem a mim mesmo, porque já tem quem me julgue. Estava certíssimo de que quem tinha prometido, também era poderoso para fazer. Irmãos, quando Deus fala, é só esperar. Mas é preciso ter paciência, e nós não temos mais paciência. E nós às vezes nem sabemos se é Deus que está falando, não é isso? Será que foi Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, também. Pela fé, Hebreus 11, 24, 25 e 27. Pela fé, Moisés já grande... Hebreus 11, 24, 25 e 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 27. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo. Meu irmão, Moisés sai vendo a terra, mana leite e mel. O que Deus tem é melhor. Mas você não está vendo nada. Mas a fé não me diz que eu tenho que ver, diz que eu tenho que acreditar. E eu estou acreditando que amanhã vai ser melhor. E eu quero te convidar hoje a ir embora com um escudo e dizendo, Satanás, sai da frente. Porque o escudo não é só para defender, você também empurra. Paulo está usando uma armadura dos romanos para expressar o que ele está falando. Se você vai estudar, você vai ver que os romanos, eles aprenderam a se defender. Um romano sozinho não conseguia fazer muita coisa, mas diz que quando eles se juntavam, eles criavam uma muralha, e eles caminhavam avançando contra o inimigo. Por quê? Estavam unidos. Era escudo com escudo. Escudo com escudo. Uns faziam assim em cima, outros faziam aqui. E as flechas vinham. Se a gente der a mão um ao outro, o diabo vai tentar acertar você, mas não vai conseguir. Porque nós estamos unidos. Esse é o segredo que a Bíblia vai dizer assim. Oh, quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em união. Vai dizer da igreja de Atos que os irmãos tinham tudo em comum. Todos pensavam a mesma coisa. Vamos orar para ninguém morrer. Vamos orar para Jesus batizar. Vamos orar para a gente viver. Aquele lá está errado. Vamos orar para ele se corrigir. Mas hoje a gente não tem mais isso. A gente vive cada um na sua fé. É preciso nessa noite nós pedir ao Senhor que nos ajude. E aí, para a gente terminar, quando a coragem falhar, usa a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, rei, nosso Deus vai nos salvar. Aí o rei falou, eu vou aquecer 7 vezes. Ok, se não salvar, nós estamos com ele. Primeiro diz que vai salvar. Você lê o texto lá em Daniel, vai falar, o nosso rei vai nos salvar. Aí deram uma olhadinha para o outro, falaram, vai não. Se não salvar, nós continuamos com ele. Aí a Bíblia vai dizer que pela fé, porque está escrito deles aqui, não está o nome deles, mas você vai ler aqui. A oração às vezes falha no sentido humano. Daniel vai orar. Ok, my friend. Já que você desrespeitou e quis orar, agora você vai para a cova dos leões. Está lá Daniel. Pensa Daniel, andando, todo mundo olhando, falando, orou, creu, agora vai morrer. Só que Daniel não caminha de qualquer jeito. Diz o texto bíblico que ele caminha com fé. Daniel foi dizendo, chegar lá os leões não me comem. Já leu isso na Bíblia? Está escrito. Abra aí sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 33 e o 34? Quem achou, diga amém. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Perceba, esses irmãos iam com fé, dizendo, aquele fogo não vai queimar.
aquele fogo não vai queimar, essa luta não vai te matar, essa luta não vai me matar, eu não vou morrer, mas todo mundo morreu, eu não morro. Precisa nessa noite crer. Paulo está quase morrendo, vai acabar tudo, já deixou tudo pronto. Aí ele vai dizer o seguinte: eu combati, está lá em 2 Timóteo 4,7, eu combati um bom combate, eu acabei minha carreira, só que eu guardei uma coisa, eu guardei a minha fé. Nessa noite vamos vestir a armadura de Deus, vamos pegar o escudo nessa noite, vamos sair ali fora, e tudo que estava na cabeça dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, hoje você vai sair daqui, vai dar certo. Eu vou crer e vou esperar em Deus. Se você vai embora assim, você vai ter uma vida melhor e mais abençoada. Fique de pé em nome de Jesus, nosso tempo acabou.